Olá, gente bonita! Sejam todos bem-vindos. O Evangelho de hoje nos mostrará uma outra aparição do ressuscitado. Ontem nós o vimos conversando com os dois discípulos de Emaús e amanhã nós veremos ele aparecendo aos apóstolos na beira do lago de Tiberíades. É que para Jesus não existe tempo nem espaço. Ele pode estar em qualquer lugar, inclusive neste nosso tempo. Jesus é o nosso contemporâneo. Vamos ler o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vedes minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei, em Moisés, nos profetas e nos salmos." Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os dois discípulos de Emaús, que antes tinham encontrado o ressuscitado pelo caminho, foram falar com os 11 apóstolos e relataram tudo o que tinha acontecido e como reconheceram Jesus ao partir o pão. Enquanto eles falavam, o próprio ressuscitado se colocou no meio deles. Todos os evangelhos que falam da aparição do ressuscitado afirmam que Jesus se colocava no meio deles. Isso é para afirmar que Jesus não é um estranho, mas antes de tudo é um que é próximo. Ele fica no meio para irradiar toda a bênção e todo o amor. E qualquer pessoa pode se aproximar dele, pode tocar nele, pode chegar até ele, porque ele se deixa encontrar. Se coloca no meio porque ele deve ser o centro e o eixo das nossas igrejas, comunidades, da nossa família. Então vamos permitir que Jesus esteja sempre no meio de nós. O ressuscitado disse aos discípulos: "A paz esteja convosco." Essa não é uma simples saudação como bom dia, olá. Não, na verdade, é o dom do ressuscitado. Ele deseja que a paz esteja no coração dos seus discípulos. E como nós desejamos a paz? Aqueles discípulos precisavam, antes de tudo, da paz, porque estavam perturbados.
Eles tinham visto os acontecimentos daquela última sexta-feira. A condenação, a tortura, a violência, a carnificina e a morte de Jesus Cristo. Portanto, estavam aflitos, ainda desesperados. E o Senhor deseja a paz. Você e eu também queremos a paz. Não apenas a paz no mundo, cessando as guerras ou os conflitos interpessoais, mas a paz que nós desejamos é a paz interior. Nós queremos viver bem. E essa paz é possível quando eu permito que o ressuscitado esteja em mim. Os discípulos não conseguiam acreditar que era o Senhor que estava ali. E Jesus mostrou suas mãos e seus pés e disse: sou eu. Jesus mostra as chagas que ele tinha recebido dos homens. As marcas dos pregos da cruz ainda estavam com ele. Mesmo ressuscitado, a acompanhavam. As marcas estavam ali, mas não doíam. As marcas estavam ali, ele olhava, mas não sentia rancor e só perdoava. Quais são as tuas marcas? As cicatrizes que você carrega? No corpo, pela violência física? Nos sentimentos, por uma traição? Na alma, pela angústia ou pela falta de sentido da vida? Cada um tem uma marca em si. E o que vamos fazer com ela? É uma decisão, porque ela vai continuar aí. Ou nós vamos passar o resto da nossa vida lembrando e reclamando do mal recebido, ou nós podemos tomar a decisão, como Jesus, de perdoar. E as marcas serão só um sinal. Quando lembrarmos delas, elas não trarão mais dor, se eu sou capaz de perdoar. Queridos, Jesus, dialogando com os seus discípulos, disse que tudo aquilo que tinha acontecido com ele era um projeto do Pai. A cruz tinha um pano de fundo: Deus salvando a humanidade. E Jesus acrescenta que no seu nome seriam perdoados todos os pecados e também a conversão de todas as nações. Jesus fala de 3 coisas aqui: a conversão, perdão e pecado. O que é a conversão? É o retorno para Deus e para a sua amizade. É também ressignificar a minha existência no projeto de Jesus Cristo. É volta e, ao mesmo tempo, iluminação sobre mim e sobre os outros. O pecado, o que é? É tanta coisa. Mas precisamos saber qual a raiz do pecado. É sempre o egoísmo. Procura lidar com esse egoísmo e você conseguirá eliminar muitos pecados da tua vida. E o perdão? O perdão é o nome de Deus. Perdão é a missão da igreja. Portanto, na comunidade dos crentes, nós fazemos essa experiência de reconciliação conosco, com os homens e com Deus, acima de tudo. Por isso, o Evangelho sempre nos convida a sermos pessoas de comunidade, da caminhada. Assim como Jesus formou a pequena comunidade com os seus, que depois formaram outras comunidades, assim também nós nesse nosso tempo. Não tenhamos medo de encontrar o Senhor entre os irmãos. Te desejo uma excelente jornada, você fique muito bem. Estou rezando por você. Deixa aqui seu comentário se você gostou deste vídeo. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.